o Everton Ribeiro, né, ele foi eleito craque do jogo pela Flá TV, e todo craque do jogo tem ali uma resenha, né, com a Flá TV, e ele falou o seguinte sobre o nosso treinador Paulo Souza. A dinâmica da equipe acaba mudando. O Mister tem implementado isso desde que chegou e já estamos mais acostumados. Sabemos um pouco melhor o que fazer, onde vai estar o companheiro, e isso facilita muito. Agiliza o processo até para tocar sem olhar. Com o tempo, vamos melhorando cada vez mais. Ainda temos um campeonato inteiro pela frente, jogos importantes e temos tudo para fazer um grande ano. E por fim ele diz, treinamos bastante. Quando nossa saída de bola vem com qualidade, facilita muito. O Mister pediu para eu movimentar ali no meio e conseguir receber bola para virar buscando a linha de passe. Mateuzinho e Rodinei e o próprio Gabi participam bastante ali pela direita e conseguimos criar bastante. A gente comentou sobre essas mudanças, né? A mudança ofensiva do Flamengo, né, Bigode? Mas tá aí o Everton Ribeiro falando que pode ser um pouquinho da adaptação ao esquema do Paulo Souza. Você acha que é mais ou menos por aí? Como é que tá? Eu vou partir do seguinte. Eu acredito em as diversas matérias de que o elenco estava assim dificultando o trabalho do Paulo Souza, por mais que eu não acho que o Paulo Souza ainda tenha mostrado algo incrível, por mais que ele tenha pego terra arrasada do Renato Gaúcho. Mas eu não acredito muito nessas entrevistas não, Cleitinho. Sabe o que ele deu essa entrevista também? Além da questão política, né, uma politicagem, né, uma questão de você não detonar, porque ele está jogando. Porque ele está jogando. E aí o Castanho até pode falar melhor. Esses três, né, nesse esquema 3-4-2-1, tá nesse 2-1 para um jogador igual Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, o Pedro naturalmente, né, até pela Vitinho, Marinho, Bruno Henrique, para esses jogadores é melhor. É melhor, porque tem mais liberdade. Por mais que um desses aí volte para compor aquela segunda linha de 4, né? Então, assim, você fica mais à vontade do que você jogando na ala. Entendeu? Então, acho que a partir do momento em que ele conseguiu pegar essa vaga, pelo menos momentânea ali como titular, para ele tá tudo mil maravilhas. Eu fico muito assim quando o Paulo Souza tiver que realmente barrar esses jogadores. Porque se a gente pegar hoje o time, pelo menos o time que a gente tem na cabeça, todos os medalhões jogam, tirando o Diego Alves. Medalhões que eu tô falando daqueles 11 históricos, os que ficaram, você só tem o Diego Alves saindo. Então ainda a choradeira ainda é menor, por mais que o Bruno Henrique esteja jogando numa função onde ele é um pouco mais sacrificado, o Felipe Luiz está jogando também numa posição diferente, tal. Eu quero ver quando o Ayrton Lucas estiver bem pra caramba, todos os zagueiros estiverem bem, de repente um Vitinho, eu não vou acreditar num Vitinho não, mas sei lá, um Pedro, ou trazer um jogador incrível no meio de campo, aí eu quero ver. Porque eu acho que tá muito tranquilo pro Everton Ribeiro agora. Ah, não, tô jogando na função que eu briguei, porque ele me botou na esquerda. Me botou na função que eu joguei, tô à vontade, então vou elogiar. Então acho que é muito cedo ainda. Mas, ô Castanha, por aí mesmo, essa função aí, esses últimos 3 do ataque, é uma função que exige menos, né? Taticamente, ou não? Deixa eu só, antes de responder, o José Luiz botou aqui a notícia sobre o Rodrigo Caio, Castanha falou, de 2021, né, que voltava, então não esqueçam, tá, galera? Como eu falei, vi muito rápido, não sabia nem de quem e tal, li, mas, né, então foi bom aí esclarecer aí. Obrigado aí, José. Nesse esquema dele, né, cara, esses 3, né, ele precisa de alguém, e aí foi aquele erro para mim, né, que estava sendo cometido naqueles jogos do Campeonato Carioca, segundo tempo contra o Bangu, Vasco, Fluminense. Por quê? Porque quem recompõe pelo lado direito, quem fecha a linha de 4, vamos lembrar que lá contra o Atlético Mineiro era o Arrascaeta. Vocês lembram disso? Ele jogou Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então o Arrascaeta que fechava. No lance do gol até era o Bruno Henrique que estava fechando, mas ali uma questão, né, na hora do jogo de cair ali, o Bruno Henrique acabou largando o Arana, né, e saiu o gol. E aí eu vinha falando sobre isso, mostrando aqui imagens que estava ruim porque o meio-campo ficava sobrecarregado, né? E ele escalou até o João Gomes por conta disso, porque o João Gomes para poder fazer essa cobertura, né, do lado direito. Então, com o Everton Ribeiro ali, teve até um jogo que foi contra, não sei se foi contra o Fluminense, agora eu vou lembrar, que ele foi com o Everton Ribeiro titular, e mesmo assim o Everton Ribeiro não estava fechando pelo lado direito. Então, para mim,
era um pedido do Paulo Souza de jogar no 4-3-3 e marcar no 4-3-3. Quando você marca em 2 linhas de 4, fica muito mais equilibrado. E ofensivamente, eu acho que o que aconteceu nesse jogo de quarta-feira foi que teve muito mais aproximação. Paulo Souza usou a mobilidade posicional, né, para poder falar na questão de ocupação de espaço. Você pode ver que nos 3 gols, o Gabigol participa, né, de todos os gols, nem que seja sem a bola. Então, no primeiro a bola sai, os 2 gols, 2 primeiros, o pênalti, e o segundo gol, a bola sai lá de trás, o que é um avanço, né? Lembrando que não tem mais aquele chutão, então a gente consegue, né, sair quebrando, né, as linhas de passe. E aí o Gabigol, ele sai na diagonal, faz a tabela com a Arrascaeta, né? E o Arrascaeta acaba sofrendo pênalti. No segundo, a mesma coisa. O segundo, eu até, como eu fiz o podcast hoje com o William Godoy, eu lembro quem está no chat que assistiu o vídeo dele, que a televisão não mostra. E a gente estava no Maracanã, eu estava no Maracanã também. O lance do segundo gol, Bigode, o Arrascaeta está ali na última linha, junto com o Gabigol ali, mortinho, se fingindo de morto ali. Quando sai a bola, ele entra no espaço vazio para receber, para dar a opção de passe, e ele arrasta o lateral junto. Ele cria a dúvida, porque o lateral ficou na dúvida se marca ele, se fica no Bruno Henrique. Então, quando o Davi Luiz dá o passe para ele, o cara vem para matar a jogada, o cara já vem de primeira. Aí vem a genialidade do Arrascaeta, né, que com aquele toque de calcanhar ele quebra totalmente, né, a marcação, né, do Tadjeres, o Bruno Henrique carrega, e aí o Everton Ribeiro jogando por dentro ali, né, sendo um dos 2 meios por trás do atacante, fecha bem para poder fazer o gol. Já no terceiro, tu pode ver que ele vem também no espaço vazio, que quem abriu esse espaço? O Gabigol também. Se vocês repararem no lance do gol, o Gabigol cai para a esquerda para dar a opção de passe, né, para o Bruno Henrique, e aí o lateral abre, né, e abre aquela janela de passe ali entre o zagueiro e o lateral, que é onde justamente o Everton Ribeiro entra e o Bruno Henrique consegue, né, dar esse passe, muito bom passe também, o Everton faz o gol. Teve mais mobilidade, um pouco mais de ocupação de espaço, de aproximação entre eles. Teve um revezamento ali também de marcação em alguns momentos entre o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Em alguns momentos você viu o Bruno Henrique por dentro, o Arrascaeta jogando mais aberto, e na hora de marcar também. Depois, ao contrário, o Bruno Henrique fechando e o Arrascaeta ficando com o Gabigol, 2 linhas de 4. Então, assim, Bigode, eles têm, claro, tem que ter a função de marcar, mas eles também têm a função, né, de criar. Mas um tem que fechar a linha, senão não vai ter jeito. Senão a gente vai marcar sempre 4-3-3, como aconteceu contra o Fluminense, contra o Vasco, tá? Mas assim, você entende então que, pelo menos para esses jogadores, a briga, o ideal seria jogar nesses 3. Todos esses jogadores que eu citei, né? O trio dele ali é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse hoje é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, né? O Bruno Henrique tá qualquer um, né? É verdade. Mas tô falando assim, por exemplo, o ideal para o Marinho também é jogar ali, para ele mostrar o máximo dele. Não, porque o Marinho não consegue jogar ali. É esse que está o detalhe, né? Você vê, por exemplo, o Marinho, ele precisa receber essa bola aberto. Muito aberto, né? Para ele vir para dentro, né? Isso é a condição dele. E o Everton Ribeiro não. O Everton Ribeiro ele consegue fazer o contrário. Em vários momentos do jogo, o Everton Ribeiro caiu, né, para a lateral e o Rodinei veio por dentro. Aconteceu isso durante o jogo. Mas o Everton Ribeiro fazia por dentro. O Cleito falou da entrevista dele hoje, né, o que a gente chama de domínio orientado. O primeiro gol, né, do Flamengo, o lance do pênalti. Foi o lance do pênalti. O que faz? Esse domínio orientado dele já quebra totalmente a marcação do Tadjeres. Por quê? Porque ele recebe, ele já domina, né, virando, já encaixa o passe, achando o Bruno Henrique no meio e já deixa, né, o Tadjeres todo, né, aberto para você conseguir criar a jogada. Então, ele é inteligente, né? O Everton Ribeiro é um jogador inteligente. Talvez ele não tenha mais aquela parte física para poder aguentar todos os jogos, aguentar 90 minutos. Talvez possa acontecer isso. Mas ele são 2 jogadores que o Flamengo tem que jogam bastante entre linhas. O Arrascaeta, que é o expert, que em um curto espaço ele consegue criar alguma jogada, e o Everton Ribeiro também consegue. Por isso que aquele nosso time de 2019, se você reparar e lembrar, o que eles faziam? Eles vinham os 2 para dentro muito, né? O Everton Ribeiro deixava o corredor para o Rafinha passar,
Do outro lado é que não tinha, às vezes caiu o Bruno Henrique um pouquinho mais para lá, porque o Felipe Luiz construía por dentro, mas sempre que eles se aproximavam, criavam uma coisa boa. E agora, nesse jogo, também no segundo tempo, você pode ver que teve jogada deles trabalhar de pé em pé, entre linhas, passe de primeira. O lance do Pedro é uma boa jogada do Everton Ribeiro também, né? Que alguém dá o passe para ele, não vou lembrar quem foi agora, e ele dá de letra, né? Bota o Pedro em condições de fazer o gol. Então, assim, sair com um pouco de esperança, tá, Bigode? Do Maracanã no jogo de terça-feira, de que as coisas podem acontecer. Mostrei aqui, ainda tem coisas a melhorar, no sentido, né, de espaçamento entre as linhas, né, cara? Principalmente porque a primeira linha não está marcando pressão, ele marca, né, tirando linhas de passe, ele não marca pressionando o homem da bola. Então, um tira, outros fecham todos linhas de passe, e aí acaba a bola ficando descoberta, a minha defesa sempre andando para trás. E foi assim que a gente tomou o gol, né? Eu mostrei a imagem ontem aqui, Cleitinho, nessa bola que encaixa entre linhas do Tadjeres, 5 jogadores do Flamengo quase que em linha no meio de campo. Ele conseguiu quebrar, né, com um passe ali, aí o Davi Luiz acaba tendo que sair, né, para poder marcar, o outro entra diagonal, o Arão até acompanha. Acho que teve muito mérito dos caras também, tá, Bigode? No sentido de ou treinado ou uma cagada fenomenal. E por que eu estou falando isso? Porque o cara que dá o calcanhar, ele não olha, em nenhum momento ele olha. Porra, e a bola entra perfeita, o Rodinei dorme, né? Mas a bola entra perfeita para o cara fazer o gol. Então tem um pouquinho de mérito também, né, dele, mas a gente não pode ter um buracão. A gente mostrou a imagem ontem também. Nesse lance e o Arão, que era o zagueiro da direita também, ele foi muito... Para acompanhar, né, o atacante, ele foi muito pro lado, mas ali, tudo bem, ele podia tentar travar, mas também não pode chegar muito porque tem pênalti, o cara tá de costa. Então, assim, eu consigo, né, nesse lance aí, não culpar o Arão. Se tem alguém, é o meio-campo lá que deixou, né, esse espaço, e depois o Rodinei que dormiu. Mas tem muito mérito também, como eu falei, do lance do Tadjeres, cara. E a batida também fenomenal. E a batida também do Fertoli também foi muito bonita. Também muito boa.